Olá pessoal do módulo 2 de Química, começando agora a nossa aula de operações unitárias, dando continuidade no assunto desse bimestre, que é transmissão de calor. Hoje avançaremos um pouquinho mais em alguns aspectos, aperfeiçoaremos outros já falados e apresentaremos dois exercícios e exemplos para a conclusão. Muito bem, então nosso tema é condução, transmissão de calor por condução, e nós vamos ver a lei de Fourier, que trata do assunto com um pouco mais de profundidade. Vamos de novo ao conceito de condução de calor que nós já tínhamos falado na aula anterior. Vamos repetir, vamos aperfeiçoar algumas ideias. Bom, qual é o básico sobre o fenômeno condução de calor, ou seja, da transmissão de calor por condução? Ele é caracterizado pela interação entre átomos, ou partículas, ou moléculas, normalmente átomos ou agregado de átomos, de diferentes temperaturas. Tem que haver diferença de temperatura entre um átomo e outro para que caracterize a condução. Quando aquecemos algum corpo, seus átomos passam o quê? A se agitar com maior intensidade. O aquecimento aumenta a agitação das partículas onde está sofrendo o aquecimento. Esse agitar das partículas, sejam átomos, íons, aglomerados de moléculas, etc., é o efeito da mudança de temperatura causada pelo calor aplicado ou recebido pelo corpo naquela região. Esses átomos mais agitados, ou seja, com mais calor, com a diferença de temperatura maior, transferem parte dessa energia, da sua energia, parte, não é tudo, para os átomos vizinhos que não receberam esse aquecimento. Através de quê? Através de colisões, porque se eles ficam mais agitados, eles têm maior movimentação, então eles colidem com maior intensidade nas moléculas, átomos e aglomerados vizinhos a ele. É só agitação, não há movimento de sair de um lugar para o outro. É vibracional e de agitação, ok? Essas colisões e a vibração vai ocasionar a transferência de calor. Desse modo, dessa maneira, desse jeito que nós estamos sabendo, que é a agitação e a vibração e o que leva à colisão, o calor é gradualmente transferido de uma região ou das regiões de maior temperatura em direções às regiões de menor temperatura que não têm contato direto com a fonte térmica, com o calor, até que todo o corpo se encontre na mesma temperatura. Veja aqui o esquemazinho simples que nós colocamos. Olha aqui, ó. Bingo de Bunsen está aquecendo diretamente essa região. Essa região, ao ser aquecida, fica com maior agitação e maior vibração, agitar com maior intensidade. E essa agitação faz com que elas, partículas que estão diretamente recebendo calor, transfiram por agitação e colisão calor para as partículas vizinhas, mas não é tudo. E elas permanecem na mesma região, só alterando o grau de agitação. E aí elas continuam recebendo calor, aumentando a sua agitação, passando essa agitação em termos de colisão para as vizinhas e recebendo calor. Então ela recebe calor, aumenta a agitação e transfere por colisão para as vizinhas. E as vizinhas, da mesma forma, recebem das primeiras uma certa energia por colisão e ficam mais agitadas, que por sua vez passam para as vizinhas, que passam para as próximas, que passam para as próximas, até que na última extremidade, vocês observarem com certo cuidado, está tendo uma agitação. É típica do quê? De uma colher que está numa panela quente, a colher numa extremidade está em contato direto com o calor. A outra extremidade que a gente segura, não. Mas no decorrer do tempo, aquela extremidade que a gente segura acaba ficando quente. Por quê? Porque as partículas, no caso ali, os aglomerados do metal, vão se agitando e transferindo calor por agitação até chegar na extremidade que se encontra a nossa mão, o corpo humano, a pele humana.
e aí a gente sente esse calor. Mas por quê? Porque as partículas se movimentaram? Não. Houve só uma agitação, uma maior vibração, o que ocasiona maior número de colisões e, com isso, transferência de energia, tá certo? De uma região para outra. Outro exemplo está aqui, outra figurinha. Eu tenho aqui uma chama aquecendo essa extremidade do material, que as partículas ficam muito agitadas. Olha o símbolo aqui de muita agitação. Essa agitação excessiva faz com que elas colidam com as outras do lado, que passam a ficar um pouco mais agitadas, que por sua vez agitam a outra extremidade que ainda no começo é pouco agitada. No decorrer do tempo vai ficando muito agitado, até que tudo fique muito agitado, porque o calor foi sendo transferido por condução. Torno a repetir, não há movimento de matéria, tipo quando a gente ferve o leite, que o leite chega até a transbordar. Por quê? Porque as partículas no estado líquido do leite, porque tem água, vão se movimentar do fundo da panela até a superfície, na fervura, que é o excesso, é o extremo, é o limite, chegando até a derramar. Muito bem, essa é a primeira ideia. Outra ideia que nós temos que ter no estudo da condução é que existem corpos condutores, ao nome condutor, que vem de condução, conduz o calor, e outros corpos que não conduzem tão bem ou com tanta eficiência o calor. São chamados de isolantes térmicos. E isso é importante. O processo de transmissão de calor por condução ocorre praticamente em todos os corpos. Todo material, seja sólido, líquido ou gasoso, ele tem um grau de transmissão de calor por condução quando é aquecido ou resfriado, porque de qualquer maneira envolve calor. E isso faz com que ele seja ou um condutor ou isolante em maior ou menor grau. Mas a condução ela é mais típica de quem? Do material sólido. É típico do sólido, material sólido. É bem clássico, porque o material sólido não dá condições de ter movimento da sua estrutura, átomos, moléculas, íons e aglomerados. Não dá. Ela só vibra, só agita, transferindo por agitação, como nós vimos no slide anterior. Em alguns corpos, porém, esse processo é mais intenso que outros, ou seja, tem processos que a condução é mais intensa, outros nem tanto. Vai depender do quê? O que caracteriza essa facilidade de conduzir ou não o calor? É o chamado coeficiente de condutibilidade térmica, K, ou também chamado de coeficiente de condutividade, ao invés de condutibilidade, mas condutividade térmica do material, expresso e representado pela letra K. Muito bem. O valor do coeficiente de condutibilidade térmica, o K, é muito útil para determinar se um corpo é bom condutor térmico ou um mau condutor, que seria um isolante térmico. Se ele é mau condutor, ele é um isolante. Quanto maior for o valor de K, melhor condutor será o material. Especialmente os metais são bons condutores de calor. Tá certo? Então, toda vez que o K é elevado, caracteriza os condutores térmicos, os bons condutores. E agora ao contrário, quanto menor for o valor de K, pior condutor de calor é o material, caracterizando o quê? Isolante. Então, baixo valor de K caracteriza isolante. Alto valor de K caracteriza o condutor. Ou o material é condutor ou ele é isolante, ou, no caso, mau condutor. Temos uma tabelinha abaixo aqui, nós temos uma seta aqui indicando para cima, que é condutor, cada vez que aumenta o valor, mais condutor é o material, e uma seta azul para baixo, cada vez que diminui, mais isolante ou mau condutor é o material. Olha o exemplo aqui, o aço é 50. Subindo na escala, eu tenho alumínio 210. Observe que se eu tenho uma panela de alumínio, ela aquece mais rápido e prepara mais rápido o alimento do que se fosse de aço. Agora descendo, olha, que já está diminuindo. O tijolo já tem um coeficiente de condutividade térmica 0,8. Abaixo do tijolo, a água, que não é sólida.
Os 3 primeiros são sólidos. Alumínio, aço, tijolo é sólido. Mas a água não é sólida. Normalmente a água é líquida. Mas, independente disso, o coeficiente de condutibilidade da água já é menor, já é um isolante. A lã é outro isolante. Menor do que a lã, eu tenho a espuma. E menor ainda do que a espuma, o ar. Existem vários materiais e seus respectivos graus ou valores do K, ok? Na tabela ao lado eu fiz um comentário. Observa-se que o alumínio e o aço são exemplos de bons condutores. Olha o valor alto do alumínio e do aço. Enquanto que os demais são maus condutores. Vale lembrar que os bons condutores transferem melhor o calor, isto é, aquecem rapidamente, mas esfriam rapidamente também. A panela de alumínio, de ferro, de aço, seja o que for, se ela é de metal, ela é um bom condutor, ela aquece rápido. Mas quando você tira o alimento da panela, essa panela esfria rapidamente. Da mesma forma que ela aquece rápido, ela esfria rápido. Já os isolantes demoram para aquecer e também, é claro, para esfriar. O que demora para aquecer, demora para esfriar. Bom, agora vamos a uma outra fase que demanda o nosso curso, que seria uma análise mais detalhada da condução, através da lei de Fourier. Bom, aqui eu tenho um material, e nós vamos analisar um material quadrado, como se fosse uma parede, como se fosse uma placa, uma cerâmica de um material sólido. À esquerda aqui eu tenho um fluxo de calor incidindo nessa parede que está na temperatura T1. Se o calor incide nessa parede aqui, T1, é a temperatura mais elevada, porque o calor está batendo direto nela. Esse outro lado aqui, essa outra parede, está na temperatura T2. Então aqui, ó, a temperatura T1, conforme vai dentro do corpo, a temperatura vai caindo. T1 é uma temperatura alta, T2 ó, é a temperatura mais baixa. Isso aqui é uma linha de escala, não tem nada a ver com desenho. Olha só, esse menos indica a diminuição da temperatura pela espessura do material, que é X, ok? Essa é a ideia. Então, o que Fourier notou? Que esse calor aqui, que atravessa essa placa, em relação a essas temperaturas, é maior ou menor, dependendo da espessura, dependendo da temperatura dos lados e do que é feito o material, a constituição do material, onde essa constituição é o K, coeficiente de condutibilidade. Então aqui eu fiz um resuminho. O que é o quê? É o fluxo de calor que incide na parede. Eu tenho um fluxo de calor, tantas calorias por hora, tantas calorias por minuto, tantas calorias por segundo, e assim sucessivamente. Do lado da fonte térmica, do Q, do lado quente, que a gente chama, a temperatura é T1, é uma temperatura mais alta do que a do outro lado, T2. T2 é a temperatura do lado frio. Eu vou sempre trabalhar com essas temperaturas, do lado da fonte e o lado oposto à fonte. X é a espessura da parede, aqui, ó, ou do material. No caso eu falei parede, mas não é parede como a parede de uma casa. É um material qualquer, de preferência plano e retangular. Então, essa parede aqui ela tem uma espessura X e é retangular. Olha as medidas aqui. É como se fosse o desenho aqui, grosseiramente, dá a impressão que é um tijolo. Mas imagine uma cerâmica retangular, ok? Mas podia ser uma parede, um tijolo, uma placa de metal, enfim, tá certo? E A é a área dessa parede, ou seja, é essa medida aqui, ó, largura pela altura. Aliás, largura está aqui, ou espessura. Aqui pode ser comprimento e altura. Mas no fundo é essa medida aqui vezes essa. Tá certo? E K é o coeficiente de condutibilidade térmica do material. Todo material, seja ele aço, algodão, cerâmica, areia, sei lá, gelo, ele é feito de um material e todo material tem um coeficiente, é característica de cada material. Cada material tem o seu valor próprio de coeficiente K, ok? E aí nós chegamos à expressão da lei de Fourier, expressão matemática. A lei de Fourier é conhecida por Q de condução, eu botei esse conde aqui para dizer que é condução. O calor, ou fluxo de calor por condução é igual ao K, ou seja, o coeficiente
multiplicado por quem? Pela área, ou seja, esse lado vezes esse da área, vezes a diferença de temperatura. Peguei o lado quente, subtraí o lado frio. Então, a diferença de temperatura entre os lados. Dividido pela espessura do material. Quanto mais grossa a parede, mais difícil é passar o calor. Por isso que as panelas são finas. Parede fina, porque atravessa rápido o calor. Ok? E aqui tem um comentário. K é a condutividade térmica do material. Essa condutividade é expressa em watt barra metro grau Celsius. E tem alguns exemplos aqui de K, ó, do ferro, K para a água e K para o ar, a 300 Kelvin, ou seja, 27 graus Celsius. Do ferro aqui ele deu como 80,2 watt por metro grau Celsius. Da água, 5,9 vezes 10 a menos 1. E do ar é 2,6 vezes 10 a menos 2 watt por metro grau Celsius. Os valores não me interessam. Me interessam a lei. A lei é isso aqui, ó, que o calor na unidade de tempo, que é o fluxo térmico, né? Fluxo de calor, fluxo térmico, ou potência térmica, é igual ao K, que multiplica a área, que multiplica a diferença de temperatura, tudo isso dividido por 2. Me dá o Q conde, que nós chamamos de fluxo de calor que incide na parede. Ok? Vamos adiante. E aí eu botei um exemplo para a gente começar. O exemplo vai empregar aquela expressão e nós só vamos trabalhar aquela expressão. Então, nesse primeiro exemplo diz assim: determinar o fluxo de calor ou potência térmica, que nós chamamos de Q lá no exemplo, necessária para que uma parede plana e retangular, de área, já deu a área, A, e espessura 5 centímetros, ok? Mantenha suas paredes opostas com temperaturas respectivamente iguais, a 150 e 40 graus. Sabe-se que a parede é constituída de certo material, cujo coeficiente de condutibilidade térmica, Ka, é igual a 60 watt por metro grau Celsius. Então, demos o K, demos as temperaturas T1, lado quente, T2, lado frio, demos a área e demos a espessura. O que está faltando calcular? A potência térmica ou fluxo de calor. Vamos ver isso. Bom, primeiro vamos anotar as informações do problema. O que o problema nos dá como informação? Primeiro, ele quer o calor. Primeira coisa, o calor na unidade de tempo, fluxo de calor. O que ele foi dado? A área da parede, 2,5 metros quadrados. A espessura era 5 centímetros. Eu tenho que dividir por 100, porque eu tenho que trabalhar com metro. Tudo em metro. Não pode ser centímetro nem quilômetro. Tem que ser metro. E depois aqui, as temperaturas. T1, o lado quente, ó, 150. T2, o lado frio, 40. Para eu fazer a diferença de temperatura, subtrair. E o K, coeficiente de condutibilidade térmica do material. Cada material tem o seu valor, como eu disse. É uma propriedade do material. E aí nós vamos ver aqui, ó, Q, não é isso? A forma que nós vimos no slide anterior, que é a potência térmica ou fluxo de calor, é o K multiplicado pela área e multiplicado pela diferença de temperatura. E divide tudo por X, que é a espessura em metros, hein? Em metros, não posso trabalhar em centímetros. Então vamos lá, ó. Q é igual a 60. O que é 60? Não é o K? Vamos ver ali, ó. K, 60. Eu preciso do K, ó. Ele é 60, tá aqui. Vezes a área. A área não é 2,5, está aqui, ó. A área. Vezes a diferença de temperatura. 150 menos 40. Porque uma parede está a 150 ou está a 40. Eu tenho que fazer a subtração. Está aqui. Dividido por X, que é a espessura. Ó. 5 centímetros. Mas não posso trabalhar com centímetro. Tem que trabalhar com metro. Dividir por 100. Está aqui, 0,5. E aí vou fazendo as contas devagar, paulatinamente. Ó. Q é igual a 150, tá? Porque foi o 60 vezes 2,5, deu 150. O 150 menos o 40 deu 110, dividido por 0,05. Feitas as contas, eu acabei com Q igual a, tá vendo aqui? 330 mil watts de potência. Calor na unidade de tempo, ou potência térmica, ou fluxo de calor, é expresso em watts para nós. E aí eu mudei, tirei a palavra watts e botei o símbolo W, ó. Ok? Aqui tem um erro de uma casa decimal, tá?
Então, aí nós temos que corrigir, tá? Só houve um erro no número de casas aqui, tá bom? Aqui seria mais um zero e aqui seria a quinta, porque olha só, 1, 2, 3, 4 e a vírgula aqui 5. E aí nós temos Q, potência térmica ou fluxo de calor, expresso em watts. E aí eu tirei a palavra watts e botei W. E aqui eu andei com a vírgula, tá certo? Se eu andasse 1, 2, 3 e 4, seria 10 a 4, mas são 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 5 enquanto resposta. E aí, a título de exercício, você faz as contas para ver se é isso que está certo ou se é o que está embaixo. Com certeza esse que está aqui. E aí corrigiria pondo mais um zero a título de exercício e aumentaria aqui para 5, ok? Vamos para o próximo. O próximo exemplo, para a gente fechar, é qual deve ser a espessura de uma parede plana, retangular, metálica, de K, coeficiente de condutibilidade 85 watt por metro grau Celsius, e com 1,8 metros quadrados de área, a parede é plana e retangular, igual o desenho nosso. Sabendo que o fluxo de calor que atravessa, aí deu fluxo, ó, 5 vezes 10 a quarta watts, ou seja, o 5 com mais 4 zeros aqui. Mantidas suas paredes opostas, com temperaturas respectivamente a 200, é o T1, lado quente, 65, o lado frio. Que na hora que eu fizer a subtração, eu vou ter o valor que eu preciso. Então, eu agora preciso da espessura, quero X. Eu dei aqui o fluxo de calor. O outro não dava o fluxo de calor, pedia o fluxo de calor. Dava as demais informações e pedia o fluxo de calor. Agora não, eu estou dando o fluxo de calor e peço uma daquelas, que é o X, a espessura. Vamos ver aqui. Ó, dados do problema. Primeiro, o Q? 5 vezes 10 a 4. Eu vou botar os 4 zeros lá. Não é isso? 4 zeros. O que dá 50.000 watts. A área da parede, A foi dada também. A área da parede está aqui, ó. 1,8 metros quadrados. Anotei. O que mais? A temperatura do lado quente, T1, do lado da fonte térmica, e T2, a temperatura do lado frio, 65. Depois eu vou subtrair dentro daquela expressão matemática do Fourier. E o K, que é 85, então é um bom condutor. Ok? Espessura da parede é o que nós desejamos. Vamos adiante. A expressão ou lei de Fourier é essa, Q de condução é igual ao K, que multiplica o A, subtrai as temperaturas e divido pelo X. Só que eu tenho Q, tenho K, tenho A, tenho as temperaturas. Está faltando o X. Então esse X vai vir para o lado do Q e o Q vai vir para o lado do X. Vou fazer um troca-troca aqui. X aqui onde está o Q e o Q no lugar do X. Vamos ver isso. Olha, primeiro, o Q 50.000 igual ao K, que é 85, ali, ó, K 85, vezes o A. Quanto que é o A? O A aqui, ó, 1,8. 1,8. Está aqui. E dentro do parênteses as temperaturas. T1, T2, a quente menos a fria. Dividido por X, que é a espessura. Aí joguei o X para cima e joguei os 50.000 para baixo. E aí quando eu fiz essas contas aqui, ó, 85 vezes 1,8 e aqui, ó, 135, me deu 20.655 dividido pelos 50.000, que é o que estava do outro lado da igualdade. Feitas as contas, eu estou lembrando vocês que o x é expresso em metros. Então, eu achei 0,41 metro. Se eu agora multiplicar por 100, se eu multiplicar por 100, esse 0,41 metros, eu vou achar em centímetros. Então, 0,41 metros vezes 100, eu vou determinar em centímetros. A parede tem 41 centímetros para que o fenômeno ocorra obedecendo aos critérios estabelecidos no exemplo, ok? Então, é fundamental saber que o Q, que é o fluxo térmico, né, ou potência térmica, depende da multiplicação do K, que é o coeficiente, pela área, pelas temperaturas, diferença de temperatura, ou seja, a subtração da temperatura, e o resultado é dividir por X, ok? Ou ao contrário, se eu estou precisando do X, o X vem para o lado do Q e o Q vem para o lado do X, como foi nesse caso. E é só isso. Tomar cuidado com o X, que é em metros, ok? Assim como a área é em metro quadrado.
ok? Isso é fundamental. O K, volto a dizer, se ele for elevado, quanto maior, mais elevado for o valor do K, mais bom condutor é o material. E quanto menor, mais isolante ou mau condutor é o material. Ok, pessoal? Então é isso. E eu espero que vocês possam manipular bem essas informações. E se precisar de tirar alguma dúvida ou esclarecer algo, faça um contato, mande um zap, enfim, faça um contato, tá certo? E nós vamos apresentar 2 ou 3 exercícios semelhantes mais ou menos a essas duas ideias, para que vocês melhorem, solidifiquem bem, sedimentem bem esse conhecimento. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser.